Você acredita no ensino de inglês para crianças como um direito social? Eu sou a Kelly Lopes e esse é o Wingscast, um bate-papo leve entre educadores e entusiastas da educação que conecta inovação e ensino de inglês. Hoje vamos falar sobre um tema que desafia, provoca e ao mesmo tempo abre espaço para transformar a escola pública brasileira. Como os professores podem lidar na prática com a diversidade de aprendizados dentro da sala de aula de inglês? Quando a gente pensa em inclusão, é comum vir à cabeça a ideia de que precisamos ter todas as respostas prontas. Mas, na realidade, a inclusão começa com a disposição de enxergar cada aluno como único, reconhecer suas necessidades e buscar caminhos possíveis. Não se trata de receitas mágicas, e sim de criar abordagens que apoiem professores no dia a dia, ampliem as oportunidades e façam com que o inglês seja um recurso real para todos. Let's get started! Para essa conversa, eu vou chamar a Elisa Portela, que é a nossa assessora pedagógica Wings, para compartilhar reflexões, estratégias e também os limites do que é possível fazer dentro da realidade da escola pública. Bem-vinda, Elisa. Welcome to Wingscast. Thank you. Muito obrigada, Kelly, pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de falar sobre esse tema que não é somente importante, necessário, como também assustador, né, para muitas pessoas no nosso país. Muita gente ainda não tem o traquejo, não fica à vontade com esse tema. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Obrigada a você por estar aqui. Vamos começar. Falando sobre esse cenário, né, hoje que a gente tem atual da inclusão no ensino de inglês aqui especificamente, qual é esse cenário? O que o professor de inglês hoje, que ele entra numa sala de aula, quando a gente fala de inclusão, o que ele encontra? Bom, ele encontra salas lotadas, ele encontra uma estrutura nem sempre a mais adequada, né, em termos de cadeira, mesa, estrutura física da escola. Ele encontra dificuldade de ter formação específica sobre esses temas, sobre essa diversidade, né? Quando se fala em processos neuroatípicos, a ciência tem avançado muito e tem se descoberto cada vez mais o quão diversos são os seres humanos, né? E a cada vez que a ciência avança, é mais uma coisa para estudar e mais uma coisa para ficar sabendo. E os professores nem sempre têm tempo hábil para isso. Sem dúvida. Não tem, às vezes, disposição. Não vamos ser hipócritas, né? Não há disposição, há muito preconceito em todos os lados. E isso é difícil demais. E você falou tudo, de falta de recurso, de formação adequada. E dentro desse cenário, né, que não é um cenário, vamos dizer, muito convidativo, qual que é o papel do professor? Qual é o papel do professor como mediador? Como é que ele encara esses desafios? Kelly, preconceito se combate com informação, né? Não tem para onde correr, você combate preconceito com a informação. É interessante falar o seguinte: o professor, ele é um ser humano como outros, mas ele ali está com uma função um pouquinho diferente, porque ele precisa abrir portas, janelas, mundos para o alunado, independentemente, né? Nós temos leis que garantem isso. A BNCC diz que a educação precisa ser equânime, precisa ser igual para todos os brasileiros. Não diz que é igual somente para quem tem o cérebro típico. Não diz que a pessoa com autismo precisa ser escanteada na sala, porque o professor não tem recursos, não tem habilidade, não tem informação suficiente para lidar com ele. Não. A BNCC, que é a lei na qual nós nos baseamos,
ela diz que o conhecimento, a educação precisa ser entregue a toda a população de forma igualitária. Ah, Elisa, você está sendo utópica. Isso não acontece no Brasil. Sim, mas é para acontecer, né? E que tipo de professores seríamos se não acreditássemos que é possível? Isso, acho isso importante, né? A gente falou, teve uma conversa anterior aí com a Carone Erges, nossa gerente de conteúdo, e ela falou sobre isso, né? Existe uma diferença entre o que a lei diz e o que de fato acontece, o que consegue ser feito dentro de sala de aula. Especialmente quando a gente fala de inclusão, que é um tema tão controverso nesse sentido, né? De precisa existir, está na lei. E, no entanto, como é que a gente faz acontecer se temos esses desafios, né? De falta de recurso, de formação, falta de formação adequada. Como é que os professores conseguem, ou se existe, a gente sabe que a gente falou, inclusive, que não existe uma receita, mas como é que o professor, quais são algumas estratégias que o professor pode utilizar, que ele pode lançar a mão, para que a gente tenha pelo menos esse primeiro passo, né, para atender a todas as crianças de forma igualitária? Olha, é interessante porque quando eu falo que a ciência tem avançado, me remete muito a um episódio que eu assisti. Gente, eu sou dorameira, tá? É importante que se diga. Nunca vi dorama, gente. Mas fiquei... É muito bom, hein? Fica a dica. Uma advogada extraordinária. É muito bom. Tem na Netflix. Sou dorameira, assumo, e ela é extraordinária por 2 sentidos, né? A palavra foi muito bem usada. Ela é extraordinária porque ela é fora do comum, ela está dentro do espectro autista, e ela é extraordinária porque ela é brilhante enquanto advogada. Ela simplesmente decorou a Constituição da Coreia. Meu Deus. E se tornou uma excelente advogada. Em um dos episódios, ela precisa defender um cliente que é autista e tem um nível de suporte mais elevado que o dela. Ela é nível 2, ele nível 3. Então, ele tem dificuldade de comunicação, ele tem dificuldade motora, ele tem fotossensibilidade, ele tem uma audição muito sensível, né? E ele tem hiperfocos, bem severos. E ele é enorme. O ator que fez esse papel é gigantesco. Enfim, mas não é isso. Uma das reflexões que ela faz é que 80 anos atrás, Hans Asperger, que foi um pediatra no período da guerra, da Segunda Guerra, que era partidário da higienização, né? Era partidário da higienização humana. Ele acreditava e defendia a eutanásia infantil para pessoas com autismo, com o que a gente chama hoje de neurodivergências. Então, 80 anos atrás, ela fala, pessoas como eu não mereciam viver. É complicado a gente pensar que estamos hoje cercados, né, por muitas pessoas muito amadas por nós, que 80 anos atrás não mereceriam viver, entre aspas, né? Há pessoas que dizem, voltando a falar sobre preconceito, há pessoas que dizem, é muito comum ouvir, mas hoje em dia todo mundo tem um laudo. Você anda 10 passos e tropeça num TDAH, você anda mais passos e tropeça num autista, todo mundo agora resolveu querer ter laudo. Não é isso, é porque a ciência tem avançado. E é interessante pensar e saber que isso só prova que nós somos diversos. E importante nessa diversidade que hoje disse que tropeçamos em laudos, mas anos atrás a gente considerava, as pessoas consideravam pessoas com déficit de atenção, eles eram considerados burros, né? Ou que não aprendiam, enfim, tinha toda esse outro lado de não se ter um laudo. Então, não se compreender como aquela mente funcionava. Exatamente. E muito pelo contrário, né? Nós temos neurodivergentes com altas habilidades. Autistas incríveis
com hiperfoco em demonstrar talentos raríssimos. Essa personagem é uma personagem, sim, mas existem casos reais Sim. de crianças que são exímias pianistas, né? Tocam de ouvido e como foi isso? Como foi que aconteceu? Ou que têm habilidades incríveis e a gente está aí para descobrir essas habilidades. A neurodiversidade, ela é mal encarada por conta de preconceito e do estigma que o laudo traz, Sim. né? A pessoa fica estigmatizada, as famílias têm medo desse estigma. Muito, isso é muito comum, né? As famílias terem medo disso. Os professores, por não terem a formação adequada, também têm receio de dizer, olha, vamos observar melhor fulaninho. Fulaninho precisa sentar na frente. Fulaninho precisaria ter uma abordagem diferente daqui nesse meu plano de aula. Mas é mais fácil dizer, não, esse menino não tem jeito. Sim. É mais fácil. Mas o caminho fácil, Chapeuzinho Vermelho já se deu mal por causa de um caminho fácil. Verdade. A gente está falando de neurodivergência, de como as pessoas são diversas, né? Como é que a gente, dentro de uma sala de aula, o primeiro desafio que a gente pensou ali, quando a gente falou sobre esse cenário atual de inclusão, a gente tem salas de aula cheias, né? Com 30 alunos, 35 alunos, e a gente tem essa diversidade dentro da sala de aula. Como é que estratégia que a gente pode usar? Um exemplo, né? Porque provavelmente a gente tem várias estratégias para usar, mas algumas estratégias práticas que a gente pode trazer para atender toda essa diversidade do ser humano. Bom, é interessante isso, né? Eu vou contar um caso pessoal. Posso? Pode, Posso falar? fica à vontade. Então, nesses 19 anos de sala de aula, 19 anos de docência na língua inglesa, eu costumo dizer que preparar uma aula, preparar uma sequência didática é como preparar uma festa. Você se cansa muito antes, você se cansa durante e você tem que limpar tudo depois. Sim. Então, é uma canseira. O trabalho do professor é cansativo, né? Só que se você pensar direitinho, dá para você se divertir muito nessa festa. Então, o ponto de partida para qualquer festa é a lista de convidados. Você, a partir da sua lista de convidados, pode ser 3, 30, 35, 40, 50, 300, né? Você vai ver quem tem intolerância à lactose, quem gosta de pagode, funk, mas quem prefere um MPB, né? Você vai ter que ver. A sua festa vai ser uma festa com traje esporte fino, traje de gala, ou vai ser um churrascão na laje? Então, não tem receita. Não tem receita de bolo. O que a gente pode fazer é adaptar a nossa festa aos nossos convidados. Então, o professor dentro da sala de aula, cheia como é a realidade das escolas públicas no Brasil, precisa ter noção de quem é o seu público, né? E aí eu estou falando não só dos alunos com neurotipicias, mas de todos. Eu estou falando de todos, porque eu era uma aluna que até hoje não me dou bem com exatas. Somos duas. Então, muito por isso enveredamos por humanas e pela área de linguagens. Não consigo. Dou graças a Deus por quem se dá muito bem nessa área, porque aí, ó, inventaram a calculadora. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso? Tecnologia. Tecnologia. Então, muito bom. Gostei demais disso. Porque a minha festa não tem exatas para mim. Quando tem exatas na festa, eu não me sinto à vontade. Então, caberia ao meu anfitrião transformar isso para mim. E coube, né? Não sou uma negação total em matemática. Coube, eles fizeram isso direitinho. Então, como é que nós, no ensino de língua inglesa, trazemos para essa realidade de salas cheias, com pessoas diferentes, que têm estilos de aprendizagem diferentes? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso.
Mas antes eu quero trazer a ideia do DUA. O DUA é o desenho especial, não, desenho universal de aprendizagem, que é uma ideia fantástica desenvolvida pelo Center of Applied Special Technology em Massachusetts. Foi desenvolvido a partir da ideia do design universal. Foi criado por Mays, um arquiteto cadeirante, que pensava uma coisa interessantíssima que, para mim, vai ser a frase da minha vida. Os espaços precisam ser adaptados. Não podem ser adaptados. Eles precisam ser inclusivos. É isso, que é diferente, né? É completamente diferente. O espaço tem que ser bom para todo mundo. A aula tem que ser boa para todo mundo. Não é você fazer uma coisa completamente diferente para Joãozinho, só porque Joãozinho não gosta de matemática. A Elisa não suporta matemática. Eu vou ter que mudar minha aula toda e a Elisa nunca vai aprender matemática. Não, a Elisa vai aprender matemática, porque a Elisa está inserida naquele microcosmos que é a sala de aula, aquele espacinho de sociedade, onde ela vai aprender um dia a ser uma pessoa, um adulto funcional. Sim. Né? Então, é dentro da sala de aula que a criança vai aprender a se tornar uma pessoa funcional na sociedade. E cabe ao professor essa mediação. Então, quando eu trago o DUA, quando eu conheci o design universal de aprendizagem, muitas coisas, muitas portas se abriram, muitas janelinhas se abriram na minha mente, né? Então, eu pedi para contar uma história pessoal e vou contar. Eu tinha uma sala de 35 alunos, ensino fundamental 2, 7º ano. Melhor fase. Uma delícia. Que eu digo os professores de educação física, né? E mais ainda os professores que pegam o horário depois da educação física. Depois do recreio, depois da educação física é sempre complicado. 7º ano, depois do recreio, depois da educação física. Só Jesus. Fase boa. Enfim, eu tinha 35 alunos. Na sala tinha um com dislexia, uma menina autista nível 1 de suporte, super crítica, um amor. E eu tinha um TDAH ansioso, mas que ainda não tinha laudo. Eu suspeitava, tinha minhas suspeitas, mas a família não tinha trazido o laudo, trouxe posteriormente. E nessa época, nesse período, nós estávamos aprendendo o Simple Present. Verbos de ação. De rotina. Rotina, daily routine. E nas aulas anteriores, flashcards e TPR, né? Vários métodos para que todos entendessem o que eram os verbos de ação e como aconteciam as formas afirmativas do Simple Present. Então, TPR, tivemos PowerPoint com imagens, com movimento. Nós fizemos TPR, nós fizemos Hangman, nós fizemos várias coisas. Ok, todo mundo muito bem, obrigada, nas frases afirmativas. Semana seguinte, como é que fazemos? Vamos para a interrogativa. Como é que eu vou colocar na cabeça desse pessoal as question e as negative sentences? Porque tem o raio do auxiliar, né, gente? Do you? Tem o do, tem o does. E aí, que não tem uma tradução. A gente não traduz para o português. E só para indicar, né, o tempo verbal. É a primeira coisa que eles perguntam. Isso significa o quê? E a gente chega e diz, não significa nada. Deixa eles loucos. Eles ficam bem alucinados com isso aí. Mas então, o que eu faço? Eu distribuí massinha de modelar para todo mundo. Para todo mundo. Mas por que massinha de modelar? Porque o meu aluno disléxico, ele precisava entender o que era aquele pedacinho de palavra que não ia ter significado nenhum. Sim. Então, eu pensei numa aula só para ele. Pensei.
que todo mundo acabou se beneficiando, se divertindo e foi massa, foi muito legal. Como é que foi? Nós colocamos no PowerPoint as imagens dos verbos também e a frase embaixo na forma negativa. Cada pedaço da frase, cada termo da oração tinha uma cor. E essa cor correspondia à cor da massinha. Sensacional. A cor da massinha. Aí digo, ótimo, vamos lá, forma essa frase aí. E se ela for afirmativa, quem é que sai? O amarelo. O amarelo era o not. Tá, mas sai só o amarelo? Não. Sai esse que não serve para nada também. Adoro. Engraçado que você está falando sobre estratégias de contemplar todos os alunos, né? E todas as maneiras de aprender. Como é que a gente consegue trabalhar, né? Dentro de uma sala grande, diversa, esses diferentes estilos. Então, você colocou o visual, você colocou ali, estava no quadro, as palavras com cores diferentes para entender quem era visual, você foi falando as frases. Me conta um pouquinho como é que a gente consegue trazer isso para dentro da sala de aula. Pronto. Para contemplar todos os tipos de alunos. Então, assim como as pessoas se vestem de estilos diferentes, né? Um é mais roqueiro, a outra é mais clássica, uma gosta de se vestir, botar uma franjinha e ser mais bonequinha. As pessoas gostam e são diferentes. A gente está tratando aqui sobre diversidades. Então, existe a diversidade também de aprendizagem, né? Que nada mais é do que o seguinte: você aprende melhor aquilo que você gosta. Sim. É isso. Você aprende melhor aquilo que você gosta. Não estou falando de assunto. Aliás, estou falando de assunto? Estou falando de assunto. Só que a vida não apresenta pra gente só o que a gente gosta. Isso quer dizer, né? Por mais que, sim, aprendemos mais facilmente o que gostamos, só que eu que não sou de humanas, como as pessoas dizem, tive que aprender matemática. Sim. Como é que isso se insere, né? Como se insere? Então, eu posso não gostar daquele assunto, mas eu posso gostar do jeito que está me sendo oferecido. Exato. Sabe? Então, estilos de aprendizagem, principalmente para nós aqui em Wings, que trabalhamos com a educação infantil e anos iniciais do Fundamental 1, nós trazemos... Em breve, Fundamental 2. Em breve, Fundamental 2. Muito bom. Mas, principalmente nessa faixa etária, nessas faixas etárias menorzinhas, né? Em que a lectoescrita ainda não está tão desenvolvida ou está em processo de desenvolvimento, a aquisição desse vocabulário acontece, como eu falei, com TPR, com o Total Physical Response, com Realia, com o uso das músicas, muita musiquinha, né? Com o recurso de vídeos, com o audiovisual, com os flashcards. Nós precisamos desses recursos, que nada mais são aqueles dos órgãos dos sentidos. Sim. É o visual, é o auditivo, é o tato, é o sensorial, certo? O VARC, existe um nome para isso, né? É o VARC, visual, auditivo, o R é de reading, tá? E o K de kinesthetic, que é o movimento sinestésico, que é o que a gente usa com TPR. Então, são várias maneiras que você tem dentro de uma aula só, né? A neurociência diz que crianças muito pequenas têm uma capacidade de concentração de 10 minutos. É pouquinho, gente, é pouquinho. É pouquinho. E você tem uma aula de 40, 50 máximo. Você precisa mudar de atividade a cada 10 minutos. Uma outra estratégia. Precisamos também alterar, né, as atividades, alternar para não ficar só naquele, justamente porque depois eles já se perdem. Então, mudar a atividade, permanecer no mesmo assunto, mas mudar de atividade. De abordagem para que contemple o maior número de indivíduos na sala. E quando se trata aqui de crianças que são neurodivergentes, enfim, ter uma rotina estabelecida em sala de aula faz diferença? Total. Então, para essas crianças, ao longo do tempo,
se situarem? Faz sentido a gente ter uma rotina bem estabelecida? Sim. Neurodivergentes, principalmente pessoas com autismo, né? Pessoas autistas. Elas precisam de rotina. E são TDAH também. Sim. TDAH também. Porque tanto um quanto o outro, eles se perdem no tempo. Tem dificuldade para ver as horas, de verdade. Sim. Né? Então, eles precisam de rotina para saber exatamente como a vida deles vai acontecer. Qual é o passo a passo. E para dar segurança, né? Exato. Eu sei o que vem depois. Exato. Diminui a ansiedade. Sim. Né? Isso, gente, na verdade, o que tem se trazido para as pessoas com neurodivergência facilitaria a vida de todo mundo. Já chegamos nessa conclusão, então. Né? Facilitaria a vida Sim. de todo mundo, porque não todo mundo tem uma agenda e sabe exatamente o que é que vai acontecer na sua vida. Deixar ali um espaçozinho para o inesperado, sim. Autistas têm dificuldade com isso, com esse inesperado. Com o que sai da rotina, com o que é inesperado realmente. O inesperado, né? Para eles, é o caos. Mas seria bom para todo mundo ter uma organização. Cheguei nessa conclusão de que, na verdade, o que a gente está falando aqui, trazendo como estratégias para neurodivergentes, na verdade, faz sentido para todos, né? Para todos nós. Para todos nós. Somos humanos. Humanos são diferentes e precisam, sim, de estarem todos adaptados a este mundo de meu Deus. Vou te fazer uma pergunta agora. A gente está voltando de novo para o inglês, né? Você acha que o inglês é uma ponte para a inclusão? Mais que isso. Não é uma ponte para a inclusão, é uma ponte para a integração. O inglês, ele integra, né? Uma escola, por exemplo, que trabalha com pedagogia de projetos e tem uma feira de ciências como projeto culminante de semestre. Uma feira de ciências. Aí vai trazer quais foram os cientistas mais importantes de tal década. Isso eu falando de F2. Uhum. Mas se você traz para F1, Feira das Nações. Sim. Vamos fazer uma Feira das Nações. E aí você vai trabalhar a cultura do país, você vai trabalhar a música, a vestimenta, a culinária, para além da língua. Então, uma criança que tem esse leque, tem essa oportunidade, ela vai desenvolver não só o repertório linguístico, como também a sociabilidade dela vai ser outra, porque ela vai estar ali, vai saber de outras coisas, vai ampliar o repertório cultural dela, sim, saber do país que a turminha dela pesquisou, vai ver das outras crianças também, o mundo dentro da escola. Então, o inglês, ele não é só uma porta para a inclusão, é a integração, é colocar este indivíduo, esse ser humaninho, integrado no mundo, integrado na sociedade. E a partir dali, é uma semente que o professor de inglês lança para depois a gente ver uma sequoia maravilhosa andando por aí. Maravilha. E aí, pensando em tudo isso que a gente sabe que o inglês ele abre portas, ele amplia horizontes, ele te dá oportunidades, né? Que se você não soubesse, ou se você não tivesse conhecimento, você não teria. Mas quais são aí, em termos de limites, de possibilidades, quando a gente fala aqui sobre ensinar em inglês, né? E inclusão, os professores estão preparados para entender que inglês, que inclusão, que não existem respostas universais? Como é que é a preparação do professor? Existe uma preparação para lidar com isso dentro da aula de inglês? Lidar com inclusão, lidar com neurodivergência e com crianças que têm estilos de aprendizagem diferentes. Como é que é a preparação do professor? Do professor de inglês especificamente, né? Uhum. Bom, nós temos um diferencial, né? Nós, professores de inglês, temos um diferencial. Quando nós estamos na sala dos professores com outros regentes, nós já ficamos meio escanteados. Eu não sei se você já sentiu isso, sim, né? Nossa. Nós e o pessoal de educação física, sendo que eles Sim. são os adorados. Eles são os adorados e a gente fica ali pela rebarba, né? Fato. Então, a gente já se sente um pouquinho excluído nisso aí. Mas existe a necessidade de nós... A gente pode trazer isso, né? De como
o componente curricular em inglês com os outros colegas é o diferentão, a gente pode trazer isso para a realidade de sala de aula e dizer para os meninos, olha, a gente é diferentão mesmo. Eu também sou diferentão. Eu também sou. Eu sou diferentona. E ser diferentão é massa. Ser diferentão é bom. Vamos ver o que a gente pode fazer com essa diferença? Vamos ver o que é aonde essa nossa diferença vai nos levar? To the moon and back. Então, a gente pode muito. Nós podemos muito. E quando uma criança percebe que você está com ela, que você é diferente igual a ela, ambas as autoestimas crescem, né? Quentinho então, no coração. O quentinho no coração acontece. Então, o professor de inglês, ele tem essa grande oportunidade de trazer para perto dele esses diferentões. Tem a grande oportunidade de trazer para perto. Eu, contando outra história de sala de aula, né? É muito bom a gente ser professor, né, gente? É muito bom. Não, a gente tem um leque de experiências e de conhecimento adquirido que poucas profissões trazem. E de conhecimento do ser humano, né? Sim, Não é para se gabar, não, mas ser professor é muito legal. E aí, aconteceu muito recentemente, né? Turma de 2º ano do Fundamental 1. E eu tinha um garoto que não importava o que eu fazia, o que eu fizesse, chamar a atenção dele era muito complicado. Às vezes eu chamava ele pelo nome, estava do lado dele, ele fazia de conta que não me ouvia, né? E era real, não era DEPAC. Tá bom. Não era DEPAC, tá? Ele realmente só queria escutar o que queria escutar. Ele só ouvia o que queria. Mas comecei a observar que ele trazia sempre um copo descartável com folhas, pedaços de folha dentro para a sala e deixava sobre a mesa. Comecei a observar e perguntei, querido, o que é isso? Não, eu tenho formigas aqui dentro. Eu estou observando elas comerem. Um outro dia, ele me trouxe um pouco de terra. Gente, outro copo, terra. Curioso. Pedra. Ele trazia muitas coisas. E aí, conversando com outros amiguinhos dele e observando. No intervalo, ele estava sempre no jardim da escola, catando coisa no jardim e tal, colocando nos copinhos, levava para a sala. Ok. Belo dia, ele me entregou uma lagartixa morta, mas isso aí é... Ai, não. Eu disse, meu bem, pra quê? Não, eu quero ver o que acontece depois que morre. Eu digo, ótimo, tudo bem. Vai levar para casa, né, amor? Ele, vou sim. E levou. Aí, para eu chamar a atenção desse menino, vamos lá. A sequência didática era sobre the 5 types of animals. Vamos começar com quantas pernas têm esses animais. Porque eu sempre fui uma professora meio que... o assunto é de ciências, mas por que não trazer matemática? Por que não trabalhar um texto? Sim. Por que não trabalhar, sabe, artes? Vamos fazer uma escultura sobre o texto. Pinta aí. O que foi que você entendeu desse texto? Vamos colocar isso num desenho? Mais sempre uma vez a gente assim. Volta, né? Para abordar as vários estilos de aprendizagem. Que, na verdade, isso são estações de aprendizagem também. Né? Estação por rotação de aprendizagem. Posso falar sobre isso melhor. Mas, nesse caso não posso dizer o nome dele, mas, nesse caso, eu disse, certo, vamos começar por isso. Trouxe um vídeo e eu ia parando o vídeo para que a turma toda interagisse e dissesse os nomes dos animais. E quantas pernas tem? How much legs? Provavelmente ele se... Quando apareceram os insetos... Ele ficou louco. Com múltiplas pernas. A millipede! A millipede! Teacher! A millipede! Essa criança começou a vibrar com os insetos que apareciam. Então, quando apareceu... depois apareceram os animais com perna nenhuma. Ele sabia o nome de todas as minhocas que apareceram lá.
Uma coisa importante que eu acho que tem na sua fala é que quando a gente fala de inclusão e de atender aos alunos, né, dentro dessa diversidade, a gente está partindo muito, toda a fala que você traz, uma coisa que para mim é comum, é a vontade que a gente tem como professor de fazer esse aluno vibrar, de fazer ele participar, de fazer ele aprender, né? Então, antes ou para além de, enfim, a gente tem as políticas públicas, temos as leis, mas é importante que eu acho que a gente, dentro da nossa sala de aula, que a gente tenha essa vontade, né? Que a gente olhe para esse aluno, para cada aluno como um ser único, como um indivíduo de fato, embora estejamos dentro de uma sala com 30, 35. E dentro dessa sala, o que é possível fazer para a gente conseguir fazer isso aí, ó? Você conseguiu observar seu aluno, ver ele como um ser único, ele gosta de insetos, estava me trazendo formiga, terra, minhocas, enfim. E aí, durante a aula, você trouxe esse assunto que atraía ele, né? Isso fez com que ele tivesse ali, com certeza, Não, 100% presente. Aí eu parei tudo, pedi silêncio à turma. E aí, a questão da autoestima que eu estava falando antes. Eu disse, gente, olha, nós temos um especialista aqui na sala. Vamos ouvir, porque até eu quero aprender. Maravilha. Dei a palavra a ele, fiquei de canto, mas fiquei ali com ele porque, né? Falar em público, ele com 7 aninhos. Aí ele foi e explicou, porque o millipede não sei o quê, porque tem duas perninhas, 2 patinhas por cada segmento, e que era um Ele bichinho, sabia tudo, né? Ele sabia tudo sobre o bicho. Eu digo, certo, olha, então vamos marcar uma expedição ao jardim, porque nós vamos buscar esses bichinhos por lá também. Então, isso já ficou para outro dia, estava no meu esquema. A sequência didática, mas ele que foi o líder dessa expedição. Nossa, eu ganhei essa criança e a partir daí para sempre, amém. Foi para sempre, amém. Né? Eu ganhei ele. Isso é muito importante, né? Então, acho que pra gente, antes da gente fechar aqui as perguntas, eu vou de fechar esse episódio, que tem tanta coisa para falar, né, gente, sobre isso. Muita. A gente pode fazer 5, 10 episódios sobre isso, porque tem muita coisa para falar, tem muita estratégia, tem muita coisa que a gente viveu, que a gente, né, pode trazer e compartilhar. Mas para a gente fechar, eu vou te pedir para deixar uma reflexão, né? Qual que é a tua mensagem, assim, o que é importante desse respeito a essas diferenças em sala de aula? Qual que é uma reflexão final que você traria? Olha, gente, tem muita coisa para refletir. Não dá para refletir uma coisa só. Porém, ninguém faz nada sem vontade. Né? Ninguém faz nada sem vontade. A pedagogia, a sala de aula não é um sacerdócio, mas é aquilo que você escolheu para fazer. Então, tem um poema do Fernando Pessoa que ele me rege. Para ser grande, ser inteiro. Põe tudo que és. Ponto final. Naquilo que Acabou. fazes. Maravilhoso. Então, seja inteiro nisso. Seja inteiro na sala de aula. Você se propôs a isso, faça direito. Vá procurar saber como é que é. Observe seus alunos. Veja do que é que eles gostam. Apesar de não termos, muitas vezes, não temos recursos, não temos a formação, nós temos um ao outro, né? Eu acho que isso é... E perguntar. Vamos perguntar para o outro, porque o colega também está passando por essa dificuldade. Vamos pesquisar juntos. Eu pesquiso uma parte, você pesquisa a outra, e depois a gente junta. A receita do bolo é feita de vários ingredientes. Exato. Então, se a gente juntar, todo mundo sai com a barriguinha cheia. É isso. É isso, Elisa. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Acho que são várias reflexões que você falou. É um assunto que tem muitas variáveis, né? Muitas reflexões a serem feitas. Acho que a gente hoje plantou a sementinha aí no coração de cada um que ficou com a gente ouvindo o episódio. Tá? Muito, muito obrigada. A conversa de hoje com a Elisa mostrou que inclusão não é sobre fórmulas prontas, mas sobre atitude e disposição para enxergar cada aluno de forma singular. O ensino de inglês dentro da rede pública pode ser um espaço de descoberta, de repertório cultural e também de autoestima para as crianças com diferentes formas de aprender.
Em Wings, acreditamos que apoiar professores nesse caminho como parte essencial do nosso propósito. Com formações contínuas, materiais lúdicos e acompanhamento próximo, queremos ajudar cada rede a criar experiências de inglês que façam sentido para todos os alunos. E se você é gestor, coordenador ou professor, fica o convite para refletir o que pode mudar quando o inglês passa a ser visto como um direito social e como ferramenta de inclusão. Obrigada, pessoal, para quem ficou com a gente até o final desse episódio. Compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo e segue a gente nas redes vizinhas, @WingsEducacão. See you next time!